2020 o mundo foi sacudido pela pandemia inesperada do novo coronavírus. De norte a sul, de leste a oeste, o inimigo invisível afastou os seres humanos do convívio pessoal. No Brasil e no Ceará, a crise entrou em nossas casas e mexeu com nossas emoções. Nossos comércios e serviços foram fechados. Nossas praias foram esvaziadas. Nossos empreendedores, vendedores, pescadores e artistas impactados. Nossas vidas viradas do avesso. Agora é hora de estarmos juntos. Vamos transformar o medo em esperança. Vamos tirar das adversidades a força. O caminho para a solidariedade mundial depende de nós. Vamos caminhar unidos, otimistas e solidários. Vamos falar abertamente sobre como empreender no cenário atual no mundo pós-coronavírus. Vamos fazer a nossa parte para melhorar o Brasil e o Ceará, todos juntos. Nos programas anteriores, o Questão Aberta pós-coronavírus falou sobre saúde mental, novos mercados, inovação e da importância da capacitação. Vamos conferir os melhores momentos abordados com dicas para você. É no momento de dificuldade que as pessoas reagem de forma mais extraordinária, que estará em alto profissional ágil, dinâmico, com capacidade de aprender, de reescrever a sua história. O medo não deve imobilizá-lo, você deve ir à luta. É muito produtivo para os filhos que não vejam os pais como super-heróis, mas como seres humanos que os amam e se empenham no melhor possível. Bem, a gente falava quando eu era jovem que o futuro chegaria. Eu queria anunciar a todos que nos acompanham. Ele já chegou e ele continua. Qualifique-se, vai passar e você vai estar um pouco melhor do que estava antes da crise. E hoje o programa está recheado de dicas para você que deseja empreender nesse cenário atual. Está conosco, por videoconferência, o nosso parceiro, comentarista do programa Questão Aberta pós-coronavírus, o professor e doutor do Instituto de Filosofia da Unicamp, Leandro Carnal. Olá, Leandro, mais uma vez, muito bem-vindo ao programa. Olá, Joana, eu é que agradeço essa oportunidade, a todos que nos acompanham. Estamos em crise, essa crise continua, logo, ao contrário do que pareça, é a ocasião privilegiada para o empreendedor. Empreendedor ama a tempestade e não o mar calmo. Vamos lembrar disso. Leandro, a gente já falou aqui nos programas anteriores sobre novos mercados, sobre desemprego, e essa questão do empreendedorismo, ela é uma saída para muita gente que perdeu o emprego, que para continuar trabalhando, continuar ganhando seu dinheiro, muitas vezes também não é uma questão opcional, né? Empreender é uma capacidade extraordinária de algumas pessoas. Eu quero sempre ressaltar que não é uma vocação universal. Você tem que ter um gosto pelo inesperado, pelo desafio, pelo risco, pela capacidade criativa permanente. Não é para todo mundo, mas aqueles que gostam, sentem prazer e uma inclinação natural e algum talento, essas pessoas quase que viciam no empreendedorismo. Ele é uma solução para encontrar um caminho que não seja sob o amparo, por exemplo, da estabilidade ou do Estado. Empreender é uma vocação muito específica e algo muito original que algumas pessoas apresentam. Bom, professor, e para enriquecer aqui o nosso debate, eu vou apresentar os convidados de hoje. Estamos aqui recebendo a professora Karina Oliveira, do Instituto Federal do Ceará. Bem-vinda, professora Karina. Olá, Joana. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês para a gente falar de uma temática tão relevante para a nossa atualidade. Muito obrigada. Também estamos recebendo aqui o articulador do Sebrae Ceará, o Johnny César Oliveira. Seja bem-vindo, Johnny. Obrigado, Joana. Agradecer a oportunidade e satisfação em estar aqui nesse debate, focando no empreendedorismo, que com certeza é uma peça-chave para ajudar na solução desse problema que a gente está encarando nessa crise econômica atual no Brasil e no mundo. Bom, no início o professor Carnal já falou aí sobre a vocação para empreender. Eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham disso? Enquanto professora, né, e pesquisadora de uma instituição pública, né, federal, a gente tem sempre tentado incentivar os nossos jovens a reinventar, a gerar inovações, pensando certamente no empreendedorismo, mas também impactando positivamente a sociedade. A gente vê essa necessidade, principalmente
na atualidade. Então, é preciso colocar meios para esses jovens e também para a sociedade que não tem ainda essa formação, para que desperte para o empreendedorismo. Ana, essa colocação é interessante, porque quando a gente estuda o empreendedorismo e estuda as pessoas que empreendem aqui no Ceará e no Brasil, a gente chega numa constatação. Tem dois tipos de empreendedores. Aqueles que empreendem por necessidade, então, que está desempregado, não consegue se recolocar, precisa alcançar uma renda, porque as contas continuam chegando, e ele pega aquela economia que ele tem, ou pede um empréstimo e coloca um negócio, qualquer negócio, alguma coisa para sobreviver. A gente chama isso de empreendedorismo por necessidade. E tem o empreendedorismo por vocação, então, que é aquele que, como o professor Karnal citou muito bem, aquele que tem aquele perfil, que tem aquela vontade, que enxerga uma oportunidade e, às vezes, até pede as contas do emprego que ele tem, de carteira assinada, ou abre mão de um concurso para empreender. Quando a gente olha para esses números, a gente identifica que está mais ou menos empatado. 50% dos empreendedores são por necessidade, os outros 50% por vocação. Agora tem um diferencial gritante. Aqueles que empreendem por necessidade, eles quebram com maior probabilidade, porque não se preparam na devida, não se preparam da forma devida e também porque às vezes não fazem aquilo que gosta. Já o empreendedor, com oportunidade, ele consegue se preparar melhor e gosta do que faz. Professor Leandro. Bem, é muito importante, então, a gente pensar que um empreendedor autêntico, ele tem um olhar muito atento. Ele está sempre buscando oportunidades. Ele observa na rua, existe uma fila naquele comércio, o que haverá lá que faz com que as pessoas busquem? Ele é atento a tendências, ele não está buscando um amparo, ele está buscando uma solução. Ele vai mais cedo, ele vai antes, ele acha uma estratégia, porque o seu olhar inquieto é que está sempre buscando algo que inove, e não exatamente para que ele possa, vamos usar um ditado bem brasileiro que eu gosto, amarrar seu burro à sombra, porque o empreendedor não amarra seu burro à sombra. O empreendedor está pensando em quantas pessoas procuram a sombra, quantas possuem burro, quantas, por exemplo, poderiam ter uma outra solução. Usando uma frase do Steve Jobs, analisando o grande empreendedor do automobilismo nos Estados Unidos, Henry Ford, ele cita Ford que dizia, se eu perguntasse aos meus clientes o que eles desejavam, eles teriam dito cavalos mais velozes. Eu dei a eles o automóvel. Um pouco essa é a solução de alguém que não está acompanhando a mudança, nem junto com a mudança, mas está antecipando e propondo a mudança, ou seja, é alguém que vai à frente, é vanguarda. E esse seria o empreendedor, e não apenas aquele que, necessitado, é obrigado a fazer alguma coisa para sobreviver. Ainda que isso seja digno, todo trabalho honesto é digno, eu volto a insistir. Tem muita gente que confunde empreendedorismo apenas com sucesso e não com uma visão de mundo específica que pode ser coroada de sucesso, como a gente deseja que seja, porque ele vai trazer luzes não só para o empreendedor, mas muitos caminhos para a sociedade. Os americanos, por exemplo, são uma sociedade rica porque apoiam, incentivam e abrem caminho para empreendedores. Então, podemos dizer que o empreendedorismo está diretamente ligado à inovação, né? Quem deseja empreender deve estar de olho nas necessidades agora da sociedade, principalmente agora com as novas necessidades pós-pandemia. É uma frase bastante gasta, mas ela é válida, né? Quando todos choram, vai vender lenços de papel. Nizanguanais, por exemplo, disse em um texto que a gente deve tentar ser, no mínimo, Alexandre o Grande, porque se você tentar ser Alexandre o Médio ou Alexandre o Pequeno, você vai ser ainda menor. Então, não que o Estado não tenha uma função, especialmente numa sociedade desigual. A vocação pública é uma grande vocação e ela é uma vocação social muito específica e muito importante. O empreendedor não conta com o Estado, ele não é adversário do Estado, mas ele não conta. Acontece que a nossa história e a nossa tradição no Brasil, meus colegas podem falar dessa realidade educando ou estimulando empreendedores, a nossa relação no Brasil é sempre procurar a solução do Estado, procurar a solução do amparo estatal. O Estado tem muita função em uma sociedade desigual como a nossa, ele tem muitas obrigações, mas o empreendedor
confia na sua intuição, na sua força de trabalho, na sua capacidade produtiva e, acima de tudo, na sua resiliência, e faz de cada fracasso uma chance de dar um salto adiante. Nisso, ele se distingue de outras vocações igualmente válidas. E hoje a internet é uma grande aliada dos pequenos e médios empreendedores. E a professora Karina, ela é a criadora de uma plataforma que está presente em 19 estados, uma plataforma que atende ao microempreendedor, ao pequeno empreendedor. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa plataforma Fique no Lar. Isso, Joana. Nós fomos provocados, enquanto instituição, a desenvolver uma solução rápida para o cenário que estava por vir, né? A gente viu muitos impactos na economia, sobretudo de pequenos municípios, aqui como eu que estou aqui em Aracati, né, da famosa praia de Canoa Quebrada. Então, nós fomos provocados tanto pelas prefeituras como pelo próprio governo, governos estaduais, a tentar reunir em um portal aqueles pequenos empreendedores que não estavam preparados para esse cenário. Então, você tinha aquele empreendedor que fazia aquela venda mais direta. Então, pensando nisso, nós criamos uma plataforma com vários aspectos para ajudar principalmente aquele pequeno empreendedor que não estava preparado que não tinha, digamos, aquela visibilidade na internet. Então, nós preparamos uma ferramenta muito intuitiva, muito fácil daquele empreendedor, mesmo aquele que não tem muito domínio da informática, ele conseguir se cadastrar e também permitir que as pessoas que, né, então, de uma hora para outra, nós temos que ficar em casa, e agora, quem são os clientes, né? Quais são os empreendimentos que estão abertos? Será que agora eles estão fazendo delivery? Então, a gente pegou todo esse contexto e a gente disponibiliza todas essas informações nessa plataforma. Bom, a gente vai fazer uma breve pausa aqui na nossa conversa para chamar o intervalo comercial, e o Questão Aberta pós-coronavírus volta já já. Questão Aberta pós-coronavírus está de volta e nós vamos direto conversar com a nossa repórter Juliana Diógenes. Olá, Juliana, tudo bom? Hoje você traz dicas valiosas para quem quer empreender? Oi, Joana, é isso mesmo. Se antes o empreendedorismo já era uma possibilidade fértil e vasta no Brasil, agora com o isolamento social e as mudanças de mercado trazidas pela pandemia do novo coronavírus, o setor tem se fortalecido ainda mais. Mas antes de decidir empreender pela primeira vez ou de mudar de área, é preciso estar atento aos mercados em alta e às possibilidades virtuais. Afinal, empreendedorismo, tecnologia e inovação nunca andaram tão juntas quanto hoje. Vamos ver. Em tempos de pandemia do novo coronavírus, com o isolamento social e a queda do crescimento de diversos setores do mercado, as oportunidades de criar, inovar e empreender estão abertas. As peças do jogo mudaram e, com isso, as possibilidades de empreender se multiplicaram. Os primeiros estudos realizados durante o afastamento social já mostram quais setores do mercado são mais vantajosos para quem quer empreender. Compras online, setor farmacêutico e delivery. Esses são os 3 mercados em alta, segundo especialistas do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. Depois deles, vêm os supermercados, as marmitas, as bebidas, os pets, os exercícios em casa, os itens de informática e os serviços de casa e construção. Mas não basta só querer empreender nas áreas do mercado que estão em alta.
Antes, é preciso estar atento às questões de ordem prática. De acordo com especialistas da Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos, Finatec, os pontos para os quais o empreendedor deve atentar são pelo menos 7. Entre eles, ajustar a produção e fazer planejamento, buscar linhas de crédito e, principalmente, investir em venda online e delivery. Pois é, Joana. Além dessa digitalização, outras soluções para o mundo pós-pandemia têm sido pensadas pelo mercado de startups brasileiro. Segundo o Sebrae Nacional, essas soluções passam pelas áreas de impressão 3D, monitoramento inteligente de saúde, criação de órgãos e tecidos em laboratório e ainda softwares para processos hospitalares. Então, Joana, quem quiser empreender apostando em inovação e tecnologia, este parece ser o momento ideal. Volto com você, Joana. Muito bem, Juliana, e você tocou aí num ponto-chave que a internet e o empreendedorismo nunca caminharam tão juntos. Hoje em dia, com essa pandemia, os negócios migraram, para a plataforma digital. E eu já vou chamar o Leandro Carnal para comentar também um pouco sobre os dados dessa sua pesquisa. Leandro. A Karina já tinha indicado, através de um software, que a internet tem um poder e um poder democratizador da ideia de empreendedorismo. Se antes eu precisava de muito capital para começar um negócio, a internet possibilita que mais gente com menos capital possa ter acesso a esse negócio. Então, eu tenho que ter muito cuidado. Quando eu dou um salto mortal à beira da praia, eu devo lembrar que eu vou impressionar minha namorada sempre, se ele for bem ou mal sucedido. Então, eu tenho que saber que se eu vou dar um salto mortal para impressionar, há o risco de eu me esborrachar no chão e há o risco de eu parecer uma pessoa extraordinária. Quem vai empreender está aceitando um risco. É preciso pensar muito antes, é preciso examinar muito. A maioria dos negócios autônomos fecha antes de 2 anos de funcionamento, porque as pessoas decidem começar sem terem tomado todas as medidas para poderem ir adiante com o seu negócio. Mas a internet é uma revolução e a internet é uma democratização para o empreendedor, quanto a conhecimento, gestão de negócios e capacidade de vendas online. Então, é fundamental pensar que nunca houve estrada tão livre para o empreendedorismo como hoje, em 2020. Esse é o momento propício, mas segundo o professor tem que ter cautela, Querendo ou não, muita gente às vezes no desespero pode acabar optando por uma situação de urgência e ficando sem capital, ficando descapitalizado mesmo, nessa aposta, professor. Então, realmente é uma democratização que vem facilitar, mas tem que ter parcimônia nesse momento, E há um erro, Juliana, que é muito comum nas pessoas que eu conheço, que não gostam de trabalhar para um patrão, então elas querem ter seu próprio negócio porque imaginam que trabalharão menos. Ter seu próprio negócio ou empreender é trabalhar muito mais do que trabalhar por hora. Porque se eu tenho um patrão, eu tenho horário. Se eu sou o patrão ou se eu sou o empreendedor e o pivô de uma área inovadora, eu vou trabalhar muito mais. O garçom tem hora para entrar no restaurante. O dono do restaurante não tem hora para entrar. E se ele começar a ser apenas um horista, ele leva o negócio à falência. Então, é preciso ter uma disposição para trabalhar ainda mais do que se você fosse um empregado, mas pelo prazer de trabalhar no seu próprio negócio ou para você ou por uma ideia inovadora. Eu agradeço, então, a participação da repórter Juliana Diógenes. Muito obrigada, Juliana. E já retomo aqui a discussão com os nossos convidados, professora Karina Oliveira e Johnny César Oliveira. Bom, há muitas empresas, o professor Leandro Carnal falou, que não sobrevivem mais de 2 anos. Muitas empresas quebram com 2 anos de vida. Isso também pode estar ligado à falta de planejamento? O que vocês acham? Perfeito. Penso eu que o planejamento é uma coisa que não está muito inserida na nossa cultura aqui no Brasil. Então, embora quase 80% dos brasileiros em pesquisa diga que empreender é um sonho, nós temos muita iniciativa, nós somos muito mão na massa, mas infelizmente a gente ainda não planeja tanto. Isso é cultural nosso. E esse ponto precisa ser trabalhado, porque, como foi colocado com esses vários exemplos que vocês deram, a gente tem um índice de mortalidade com 2 anos altíssimo de pequenos negócios, por falta de capital de giro, por falta de planejamento. Inclusive, o que quebra a empresa, na maioria das vezes, não é o prejuízo, mas é a falta de capital de giro. É assim, eu tenho 10 mil para receber no dia 30, mas dia 20 eu tenho que pagar eu tenho que fazer minha folha de pagamento, pagar meus funcionários e não tenho dinheiro. E aí eu entro no cheque especial,
pega um empréstimo de última hora com juros altíssimos e começa a bola de neve, por uma falta de planejamento financeiro. E esse falta de planejamento financeiro se expande para as diversas áreas. E é tão interessante, com certeza a Karina vive isso quando trabalha com os jovens lá em Aracati, a partir de teste. Então, às vezes, o empreendedor tem uma ideia e pensa assim, eu penso que um restaurante pode ser uma boa ideia. E antes de testar e avaliar, estudar, ele já aluga ponto, contrata funcionário, constrói uma cozinha industrial para ver se vai dar certo. E é esse problema que a gente encontra. A gente precisa fazer testes rápidos e baratos para saber se os empreendimentos vão dar certo ou não. Então, todo empreendedor tem que se adaptar à digitalização do seu negócio. Concorda, professor Leandro? Isso não é uma escolha, né? Digitalização, negócio via internet, isso não é uma escolha. Não é se eu gosto mais do negócio tradicional. Não, eu vou encontrar em negócios tradicionais saídas. Não vem mais o cliente ao meu restaurante, eu vou não apenas fazer a comida chegar a ele, mas vou convencê-lo através de uma boa e dirigida propaganda de que a minha comida é segura do ponto de vista médico, que a minha comida tem higiene, que isso é fundamental. Eu vou exatamente na jugular do consumidor. O que ele mais quer hoje? Ele quer segurança. Ele quer segurança, higiene, ele quer saúde. É isso que eu vou oferecer a ele. Eu sou psicólogo, está lotado o mercado aqui em Fortaleza. Bem, pouquíssimos psicólogos atendem à noite. Pouquíssimos psicólogos atendem sábado e domingo. E cada vez mais psicólogos atendem através de consultas via internet. Logo, esse é um campo. Essa é a cabeça do empreendedor. Ele não vê o problema, ele vê a solução. Ele não fica como aquela hiena da minha infância, do desenho de Hanna-Barbera. Ó vida, ó céus, ó azar. Quem é mais velho lembra da hiena pessimista. O empreendedor é otimista. Onde tem um desafio, ele vê uma oportunidade. O que eu posso fazer para fazer um processo mais rápido, mais eficaz, melhor, que atenda mais ao cliente e desenvolva mais o meu negócio. Professora Karina, fala um pouco sobre como as pessoas podem cadastrar o seu negócio na plataforma Fique no Lar. Ela é gratuita, também está disponível por um aplicativo de celular? Isso, Joana. Através do portal fiquenolar.com ou através do aplicativo Fique no Lar na plataforma Android e muito em breve para também iOS, ele pode facilmente se cadastrar, lembrando que ela é gratuita e pode ser para cadastro tanto de empreendedores formais quanto informais, né? O nosso objetivo é realmente atender todo o público que está necessitando dessa visibilidade na internet durante o período de pandemia. Agora, o Johnny tocou no assunto logo no início, sobre a questão dos empreendedores por necessidade. Vocês acreditam que com esse novo cenário de pessoas desempregadas, empresas fechando, a gente vai ter mais empreendedor por necessidade, né? E esses negócios eles vão durar menos tempo, infelizmente. Isso é uma pergunta interessante e complexa, sabe? Porque, com certeza, não vamos mais voltar ao normal, estamos vivendo tempos que nenhum de nós viveu antes, mas eu, sem querer ser otimista, mas sim um realista esperançoso, eu penso que também é um período de oportunidades. Então, como o professor Karnal falou, se muita gente chora, oportunidade para os lenços, né? E a partir do momento que a gente começa a enxergar dores, que é o que foi muito bem colocado, o empreendedor ele enxerga oportunidades, ele enxerga dores, ele antecipa o futuro. Então, ele olha um bairro, por exemplo, que não tinha uma padaria e pensa, se tivesse uma padaria seria melhor, né? Então, eu acho que o que vai fazer a diferença é qual é o olhar que eu vou dar para essa dificuldade. O olhar do desespero ou o olhar da oportunidade. Eu penso que quando a gente olha, se prepara e olha com esse olhar de busca de solução de problemas, a probabilidade de quebrar é menor. Eu acho que tem essa oportunidade latente para ser alcançada. Professor Leandro, a gente já deu aqui várias dicas, né? Eu queria que você desse mais alguns insights, sempre procurar o nicho de mercado que ainda existe um gap. O que a gente pode falar para as pessoas que perderam o emprego e têm o desejo de empreender? Em primeiro lugar, é preciso pensar que eu posso fazer melhor o que outros já fazem. Isso já é bastante. Se eu faço melhor que os outros, já é inovador. Mas a verdadeira inovação é fazer de uma maneira diferente aquilo que os outros
fazem, ou seja, eu vou fazer de uma maneira diferente e oferecer uma solução que até então não existia. Basta você imaginar, eu vou analisar uma tendência. Qual foi a tendência dos últimos 15 anos? Concentrar em um único aparelho todas as necessidades eletroeletrônicas das pessoas. O celular eliminou mais de 25 aparelhos, como rádio-relógio, como lanterna, como gravador e assim por diante. Alguém percebeu que um único aparelho celular poderia concentrar muitos aparelhos que as pessoas tinham. Então, essa necessidade nova dentro de uma área que já existia, que era a telefonia celular, que nos Estados Unidos existe desde a década de 70, no Brasil mais fortemente a partir do fim do século passado. Então, eu vou vendo necessidades, avanços e assim por diante. Eu posso entregar na sua casa o que as pessoas não gostam de fazer, compras no supermercado, eu posso criar um serviço para entregar na sua casa a preços competitivos. E tudo isso é próprio da personalidade de um empreendedor. Ele fica se perguntando o que eu posso fazer mais, melhor, diferente, de outra forma, que não repita mais do mesmo, que não seja apenas canibalizar o mercado alheio, mas oferecer um produto novo ou de uma forma inovadora e mais fácil. Do que as pessoas reclamam? O que elas estão reclamando quando elas navegam na internet, eu tenho que preencher um formulário? Tudo isso é próprio do empreendedor. Vamos lembrar, gente, que a maior rede de transporte do planeta Terra não tem um único carro, é Uber. A maior rede de hospedagem do planeta Terra não tem nenhum hotel, Airbnb. Isso são ideias inovadoras. Eu vou fazer uma rede de hospedagem inovadora que vai hospedar milhões de pessoas sem um único hotel no meu nome. E as pessoas vão pensar a partir disso, ou seja, esse é o novo normal, o normal de quem pensa, expande, debate, critica e nunca está satisfeito. Essa é a vocação do empreendedor, com muita paciência, muita criatividade, muita resiliência. Se você tem essas características, empreenda. Senão, esse não é o único caminho para existir no planeta. Bom, infelizmente o nosso tempo está acabando, o programa está chegando ao fim. Eu agradeço então a participação da professora Karina Oliveira, do Instituto Federal do Ceará, e também agradeço ao Johnny César Oliveira, articulador do Sebrae Ceará. Muito obrigada pela contribuição de vocês. E professor Leandro Carnal, nós estamos hoje nos despedindo de um ciclo de 4 programas. Adorei trabalhar com você, adorei conhecer você. Muito obrigado, então, pelas suas dicas valiosas aqui durante o programa Questão Aberta pós-coronavírus. Eu é que agradeço e quero relembrar os que acompanharam a nossa questão em aberto, e, na verdade, tudo está sempre, é uma questão aberta no mundo, que nós precisamos manter a sanidade psíquica, o equilíbrio. Lá no nosso primeiro programa tratamos disso com especialistas em saúde mental. Você precisa estar atento a novas áreas e a insistência que nós tivemos nos programas 2 e 3, muito importante, sobre capacitação permanente. E, por fim, se você acha que você tem essa vocação específica do empreendedorismo, mantenha sua estabilidade psíquica, procure explorar novos mercados, atualize-se, porque é um campo rico, é um campo desafiador e nós podemos sempre crescer em época de crise. Aliás, é a crise que faz as pessoas crescerem, voltando sempre à ideia que nós usamos lá atrás: mar calmo não forma bons marinheiros, ostra feliz não produz pérola. É a crise que forma as pessoas. Muito importante, então, continuem acompanhando, porque quem debate, ouve, concorda, discorda, aprofunda, continua com o cérebro ágil e procurando boas soluções. Muito obrigado pela atenção de vocês e pela oportunidade de discutir junto temas tão relevantes nesse momento de desafio da sociedade brasileira. Ok, professor Leandro Carnal, foi realmente muito bom. Acredito que todos em casa também gostaram muito das suas dicas aqui no nosso programa Questão Aberta pós-coronavírus. E obrigada a você também pela audiência, pela companhia. E se você perdeu algum programa ou quer rever as dicas e os temas já abordados, o Questão Aberta pós-coronavírus está também no YouTube da TV Diário e nas plataformas digitais do jornal Diário do Nordeste. A gente se vê na semana que vem. Tchau!